Cara do céu, quanta raiva e nem acabei o episódio. Capitão do mato a serviço da branquitude. Nem percebem o tamanho do mal. O cara da comunidade até onde interessa. Na parte que é legal, cultural, na parte boa somos nós. Na parte da militância, opa, peraí. A quantidade de merda que esse cara falou, citou Marx e Engels em um livro que o Engels escreveu sozinho. Delirou sobre a ideia de família e esquerda. E o que disse sobre Marcuse, meu Deus, senti o cara perdido e confuso. Não conheci o convidado, mas achei ele super confuso e contraditório o tempo todo. O cara não conseguiu nem explicar por que se diz de direita, mas parabéns ao Brown e a Semaia, conduziram bem. Seja bem-vindo ao meu canal no YouTube, eu sou o professor Paulo Cruz e eu quero pedir, se você não é inscrito nesse canal, que você se inscreva, clica aí no sininho para receber as notificações, que você curta, compartilhe, para que esse canal cresça e apareça. Muito bem, vocês viram aí alguns comentários na introdução desse vídeo, que é sobre a minha participação no podcast do Mano Brown, do Racionais MCs. É o podcast Mano a Mano, que é um podcast exclusivo lá do Spotify, então só tem no Spotify. Eles estão fazendo alguns episódios em vídeo, mas o meu foi só áudio. Um episódio longo que eu tive muito prazer e honra em participar, um episódio de 3 horas. Ele foi pouco editado, porque se eu me lembro, a gente conversou umas 3 horas e 10 e 15, uma coisa assim, então eu corto uma coisinha aqui, outra ali, mas o episódio foi bem pouco editado, né? Eu achei o episódio muito produtivo, é óbvio, eu trabalhei com podcasts durante praticamente 3 anos, eu já participei de inúmeros podcasts, não sei nem quantos que eu já participei. Então assim, eu tenho plena convicção de que o podcast não é uma entrevista, né? Então, o Igor lá do Flow Podcast, ele sempre fala isso, que não é uma entrevista, e não é mesmo, né? Então, um podcast não é exatamente um talk show, não é um programa como aqueles programas do Jô Soares que ele fazia, ou aqueles tradicionais talk shows lá dos Estados Unidos e tal, ou mesmo De Noite lá do Danilo Gentili. Então, esses programas, eles são pautados, né? E eles são pautados de uma maneira bastante rígida, então tem um roteiro, as coisas precisam ser seguidas mais ou menos como a produção deseja, tudo. Um podcast não é assim. O podcast tem essa coisa de ser livre, de ser uma conversa livre, e por ser uma conversa livre, nem sempre essa conversa é linear, né? Então, assim, tem entrevistadores, tem podcasters, né? Consegue fazer uma pauta, se ele está muito interessado num assunto específico do convidado, então a conversa fica específica. Então, precisa que o convidado também seja um convidado, às vezes, de uma pauta só, de um tema só. Ah, eu sou especialista em tal coisa. Vai levar um médico num podcast, o assunto é saúde. Vai levar um músico num podcast, bom, o assunto é música, né? No caso de uma pessoa como eu não sou uma pessoa de um assunto só, né? Então eu converso sobre vários assuntos. Então existe uma tendência natural a depender, inclusive, do entrevistador, né? Do podcast, daquele que tá, do host, né? Da coisa ficar tangenciando. E foi exatamente o que aconteceu no episódio do Mano a Mano, porque, obviamente, eu e o Brown, a gente tem muita coisa em comum. A gente escutou as mesmas músicas, frequentamos os mesmos lugares muitas vezes. Ele é da mesma geração que eu, né? Ele é um pouco mais velho, então ele curtiu, por exemplo, coisas, ele saiu e foi em lugares que são importantes para quem foi negro e é negro no Brasil e nasceu nos anos 70, por exemplo. Tem frequentado, por exemplo, o Clube Palmeiras com as festas da Chic Show lá, os bailes e os shows e tudo. Coisas que meus irmãos fizeram, que o Brown fez e eu não fiz. Mas eu fui depois curtir outros bailes da Chic Show que o Brown também curtiu. Então a gente gosta muito das mesmas músicas, então a gente tem, na questão cultural, muita afinidade. Então é óbvio que a gente falou muito disso, e quando a conversa vai para um assunto que, sei lá, que a gente talvez divergisse, é óbvio que o assunto também fica tangenciando, porque, né, tem uma curiosidade de saber como eu penso, e aí essa curiosidade vai sendo meio que atravessada por outras curiosidades. Então a natureza de uma conversa de podcast é ser o mais natural possível, né? Então, quando você está conversando numa roda de amigos, então você não tem um assunto específico, os assuntos vão se atropelando, então é mais ou menos isso. Então o podcast, ele não tem essa obrigação de ter uma conversa linear. É óbvio que ali naquele podcast, por exemplo, a Semaia Oliveira, que é jornalista e ela auxilia ali o Brown,
ela geralmente ela tem, né, uma pauta, ela tem algumas perguntas que ela quer fazer, porque é ela que vai pesquisar geralmente o convidado e tudo. Então ela tem perguntas específicas que ela quer fazer, então ela acaba fazendo ali um complemento, né, ao Brown, porque o Brown não tem essa, digamos assim, essa não é a linearidade, mas ele tem essa obrigação de seguir um roteirinho. Então é a Semanhá que muitas vezes fica trazendo ele ali para perto, tal, e pro assunto, voltando pro tema, tal. Então, mas é normal, né? Então eu me senti bastante à vontade, né? As pessoas, muita gente disse que eu estava desconfortável, tá? Eu não estava nada desconfortável, né? Nós conversamos ali por 3 horas, mas fora do ar nós conversamos por mais de 1 hora, porque teve uma hora que deu um probleminha no áudio lá, a gente teve que parar o episódio por um tempão, fiquei conversando com eles um tempão, assim, fora do programa, então eu estava muito à vontade. Óbvio que quando tem perguntas, que já foi já quase no final, quando apareceram as perguntas sobre o MBL, que apareceram perguntas sobre o caso do Ben Pontes e tudo, então quer dizer, o que eu falei é exatamente o que eu penso, então eu não tergiversei de nenhuma resposta. Algumas coisas ficaram, digamos assim, com respostas incompletas pela, como eu falei, natureza do episódio que vai tangenciando. Às vezes eu estava respondendo uma coisa, ele perguntava outra, aí eu largava a resposta que eu estava dando para responder outra coisa. Então, essas coisas acontecem, né? Então, para mim, foi ótimo participar, eu acho que eles gostaram também. Mas eu acho que o primeiro problema que a gente pode perceber num tipo de podcast como esse, é que as pessoas, primeiro, elas esperam o confronto, né? Quando é uma pessoa, digamos assim, afim delas, né? Então elas acham que essa pessoa tem que ir lá para ser confrontada. Então elas acham que, não, se eu fui lá e se o Brau me convidar, por quê? Porque ele e a Semanhá vão me apertar lá para mostrar as minhas, como as pessoas gostam de dizer, contradições, né? Como se elas também não fossem contraditórias, como se o ser humano não fosse contraditório de maneira geral. Isso é uma coisa comum. As pessoas normais, elas não estão dentro de uma caixinha, elas não são uma coisa fechada, elas não pensam um negócio encabrestado, linear. As pessoas não são assim. É só nas redes sociais que as pessoas fingem ser assim. Claro, porque elas estão fechadas em bolhas, então dentro da sua bolha parece que você está assim, numa espécie de paraíso de concordância, né? Isso então torna você uma pessoa, digamos assim, linear, para não dizer que torna você uma pessoa superficial, uma pessoa rasa, uma pessoa sem profundidade, porque essas convicções que as pessoas têm, assim, muito arraigadas, a ponto de chamar o outro de contraditório e dizer que o outro não respondeu e que o outro fugiu e que o outro estava nervoso, isso aí é por quê? Porque a própria pessoa, ela é tão superficial nas posições dela, ela é tão, assim, rasa, que obviamente que nenhuma contradição vai aparecer, né? Na superficialidade, no rasinho do pensamento, naquele pensamento meio da rede social, que você não precisa aprofundar nada, é claro, então nenhuma contradição aparece nesse contexto. Agora, eu tentei responder da melhor forma que pude aquilo que me foi perguntado, né? Então, a questão de, por que você é de direita, né? Pô, eu tô cansado de falar sobre isso. Aqui mesmo no meu canal tem vídeos recentes de eu falando sobre isso, né? Então, quer dizer, por que você é conservador? O que é ser conservador? O que é ser de direita, né? Então, as pessoas, elas... Claro que elas não se convencem com uma resposta elaborada, ela quer uma resposta que seja assim: eu sou de direita porque eu sou a favor da família, eu sou de direita porque eu sou contra o gay, eu sou, entendeu? Então assim, não, eu não sou uma pessoa de convicções que são muito arraigadas, né? Porque, obviamente, eu sou uma pessoa dialógica, eu gosto de dialogar, eu gosto de pensar coisas que não são exatamente categóricas. Por quê? Porque eu sei que o ser humano não é um ser categórico, na imensa maioria das vezes. As nossas posições que são mais arraigadas, que tem a ver com os nossos valores e tudo bem, elas estão assentadas, né, numa série de pressupostos. Mas nem isso, né, num ser humano normal, é uma coisa irredutível e irreversível, né? Então eu não tenho nenhum problema, às vezes, de mudar de opinião, eu não tenho nenhum problema em dizer que eu errei em alguma coisa. Então, por que você escreveu aquele tweet lá sobre o Brown, falando sobre a foto que ele tirou com o Lula em 2017? Quando eu respondi que eu não faria daquele modo hoje em dia, claro, porque hoje em dia eu não sou aquele cara que eu era em 2017, porque em 2017 nós tínhamos um outro Brasil,
né? Nós tínhamos uma outra situação política, estava tudo muito efervescente naquele momento, então é óbvio que as coisas eram mais, digamos assim, categóricas, né? Mas ao longo do tempo, e eu também respondi isso no programa, eu fiz questão de ir adequando a minha maneira de falar e as coisas que eu quero falar. Por quê? Porque, obviamente, eu queria atingir um público maior, né? E a própria existência do meu podcast que eu tive lá no Flow, no ar, né, me ajudou nisso, porque eu conversei com muita gente lá que eu discordava. Então, se você assistiu algum episódio do Noir, ou se você assistiu daqueles que eu conversei com pessoas das quais eu discordava quase integralmente, não tinha problema nenhum. Então, quer dizer, você vai conversando e mantendo um nível de conversa, porque você é o anfitrião. Você vai ficar confrontando a pessoa ali, apertando a pessoa, querendo constranger o seu convidado. Isso é uma coisa ridícula de fazer, né? Então, quer dizer, se você tem um podcast e você busca fazer isso com o seu convidado, você é ridículo, né? Então, o host, o anfitrião, ele tem de receber bem, ele tem de fazer perguntas, ele tem de fazer com que o convidado se sinta confortável ali. Ele não pode se sentir mal. Se eu me sentisse mal lá no Mano a Mano, eu ia ficar... Aí sim eu ficaria constrangido. Não, eu fiquei muito livre ali, respondi o que eu podia responder. Inclusive, quando a Semayá falou do tweet, eu falei que ela podia ler, claro. Eu falei, não, claro que você pode ler, né? E eu falei o que eu falei, pronto, acabou. E assim, eu não falaria desse jeito hoje? Não, eu não falaria, né? E eu não tenho nenhum problema em dizer que eu não falaria. Então, é assim, basicamente é isso. E as pessoas na internet, elas não estão acostumadas, né, com essa coisa que é de fato menos encabrestada, menos dentro de uma caixinha, né? Então, não, elas não estão acostumadas, né? Quando elas veem uma pessoa que fala várias coisas que tem a ver com o que elas pensam, mas ao mesmo tempo não tem, elas não conseguem situar essa pessoa numa caixinha, aí elas espanam, aí é capitão do mato, aí é um preto da casa, aí é um não sei o quê, e aí começam a xingar, porque elas não conseguem entender que você é só uma pessoa normal, comum, né? E que tem uma série de pensamentos que às vezes não são os pensamentos que elas têm. Mas isso não me faz uma pessoa pior do que ela, né? Eu também tenho pai, tenho mãe, eu também nasci de alguém, eu também tenho uma história, eu também estudei, então eu não sou um estúpido. As pessoas acham que porque você discorda delas, você não sabe uma coisa, né? Isso é completamente errado. Então eu queria, assim, para não me estender muito, falar de duas críticas que fizeram a mim nesses comentários, aí fora os xingamentos todos, mas fizeram duas críticas. Primeiro, de que eu não teria entendido o que o Engels fala lá no seu livro sobre a origem da família, da propriedade privada e tudo mais, né? Não é porque... ele falou do livro do Engels, mas ele falou que é Marx e Engels, mas foi só o Engels que escreveu. Então, assim, uma coisa ridícula, crítica boba dessa, mas enfim, né? Eles falaram que eu não entendi, né, o que o Engels diz quando ele critica a família burguesa nesse livro. E a outra coisa é que diz que eu não entendi o Marcuse quando o Marcuse faz também uma crítica à família, e o Marcuse prega, então, digamos assim, a revolução sexual, a liberação sexual, como uma maneira de você extinguir o poder da família burguesa, o poder repressivo da família burguesa, né? Então eles disseram que eu não entendi. Então eu queria ler aqui 2 ou 3 trechos dessas obras e comentar e dizer por que eu acho que essas obras elas contribuíram para uma espécie de pensamento que foi se formando contra a família nuclear, a família tradicional, a família chamada de burguesa. E óbvio que a família é chamada de burguesa por quê? Porque, segundo o Marx e também o Engels, essa família é uma família que acumula propriedade, né? Então, quer dizer, é uma família que o pai vai trabalhar e às vezes a mãe vai trabalhar, e essa família vai acumular capital, vai ganhar dinheiro, vai comprar imóvel, vai comprar coisa. E na cabeça do Marx e do Engels, esse tipo de família tinha que acabar. Por quê? Porque dentro do comunismo não vai existir mais essa ideia de família nuclear burguesa que acumula capital. Por quê? Porque vai ser tudo coletivo. Então, se não vai mais existir propriedade privada, vai ser propriedade coletiva. Então, tampouco a minha família vai ser uma propriedade. A minha família não vai ter uma propriedade dela, uma casa dela, um dinheiro que seja só dela. Não, essa família ela vai ter que ser uma família coletiva.
Então, todo mundo vai ser criado por todo mundo, vai haver uma espécie de liberação, né, de certos padrões da família burguesa que giram em torno, segundo eles dizem, do capitalismo. E aí o Marcuse também vai fazer uma crítica à religião nesse sentido, né, porque ele une Freud na questão da repressão por meio da religião, e também ele com Marx, né, por causa da crítica à propriedade privada e tudo mais. Então, esses autores falam sobre isso. Então, eu quero mostrar nesses 2 ou 3 trechos que eu vou usar aqui dessas obras do Engels e também do Marcuse, sobretudo o Eros e Civilização, para mostrar que sim, eles falam sobre a extinção da família burguesa, porque, segundo eles, a família burguesa, que é a família que acumula capital, que acumula propriedade, essa família é a base do capitalismo. É por isso que essa família precisa acabar. Então criou-se meio um pensamento, um ethos na esquerda de que esse tipo de família é ruim. Então não vem com esse papo de que eles não pensavam isso, porque pensavam, e é óbvio que os desdobramentos desse pensamento, que começa lá em Marx e Engels, e depois passa por Marcuse nos anos 50, 60, e ele é um dos motores da revolução sexual que vai acontecer nos Estados Unidos na década de 60. Então toda aquela ideia de faça amor, não faça guerra, de liberação sexual, de comunidades alternativas, tudo isso é fruto do quê? É fruto da revolução sexual, que começa com Marcuse e outros autores dessa época que faziam críticas ao capitalismo e que viam na liberação sexual uma maneira de você derrotar a estrutura burguesa, a estrutura do capitalismo, certo? Então vamos começar pelo livro do Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Abre aspas. O primeiro antagonismo de classes que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher na monogamia, e a primeira opressão de classe com a opressão do sexo feminino pelo masculino. A monogamia foi um grande progresso histórico, mas ao mesmo tempo iniciou, juntamente com a escravidão e as riquezas privadas, aquele período que dura até os nossos dias, no qual cada progresso é simultaneamente um retrocesso relativo, e o bem-estar e o desenvolvimento de uns se verificam às custas da dor e da repressão de outros. É a forma celular da sociedade civilizada, na qual já podemos estudar a natureza das contradições e dos antagonismos, que atinge seu pleno desenvolvimento nessa sociedade. Fecha aspas. Então ele começa dizendo, né, na monogamia existe o primeiro antagonismo de sexo, né, entre homem e mulher, e também entre o masculino e o feminino. Então, quer dizer, o homem passa a prevalecer nesse tipo de família, segundo, né, os padrões monogâmicos que vão se desenvolvendo, segundo ele, ao longo da história. Então, se vai se desenvolvendo, segundo ele, existiu um tempo em que a monogamia não existia, mas isso não é uma certeza, né? Então não existe uma certeza de que em algum momento da história as sociedades não fossem monogâmicas, né? Então nós não temos esse registro muito certeiro de que a monogamia é um produto, digamos assim, de tempos mais recentes, tá? Então esse é o primeiro ponto. Então ele vai dizer que o primeiro antagonismo que surge é entre o homem e a mulher, entre o masculino e o feminino, e vai se formando no entorno desse lar, dessa família nuclear, o acúmulo de capital. O que proporciona esse acúmulo é a exploração do outro. Tá? Então ele começa dizendo sobre isso, mas ele diz mais, olha só, abre aspas. Porque com a transformação dos meios de produção em propriedade social, desaparecem o trabalho assalariado, o proletariado e, consequentemente, a necessidade de se prostituírem algumas mulheres, em número estatisticamente calculável. Desaparece a prostituição e, em lugar de decair, a monogamia chega, enfim, a ser uma realidade, também para os homens. Em todo caso, modificar-se-á muito a posição dos homens, mas também há de sofrer profundas transformações a das mulheres, a de todas elas. Quando os meios de produção passarem a ser propriedade comum, a família individual deixará de ser a unidade econômica da sociedade. A economia doméstica converter-se-á em indústria social. Fecha aspas. Então veja, exatamente isso. Então primeiro ele faz uma crítica a esse modelo de família nuclear que sustenta o capitalismo, a família burguesa. Depois ele fala que com a extinção da família burguesa, ou melhor dizendo, com a extinção do capitalismo,
né, e com a implantação do comunismo, ele vai dizer, bom, a posição do homem vai mudar, mesmo na monogamia, da mulher também, e aí o que vai haver? Vai acontecer uma coletivização de tudo aquilo que era privado. Então você imagina uma família vivendo numa situação em que não há mais propriedade privada. O que seria isso? Né? Você tem algum exemplo na história da humanidade em que isso não existiu? Né? Em que isso não aconteceu? Talvez num tempo primitivo, que ninguém sabe quando foi, isso tenha acontecido, mas não temos registro disso. Então, na modernidade, todas as tentativas de transformar uma sociedade de modo a ela se tornar comunista se tornaram ditaduras. E as famílias continuaram existindo, morando muitas vezes em situações precaríssimas, e não teve nenhum tipo de coletivização. Então, o que eles propõem é uma teoria que não garante a sua aplicação na realidade, mas a ideia de que essa família é um problema, ela começa a ser teorizada. Ela começa a ser teorizada o tempo todo, e essa teorização vai ganhando contornos cada vez mais radicais e vai desembocar, por exemplo, no Marcuse e na Revolução Sexual. Isso é uma coisa óbvia para todo mundo, só não é para essas pessoas, porque se elas leram esses livros, elas leram já com toda aquela lente marxista e tal, e claro que elas vão aceitar os pressupostos que são apresentados, mas eu não sou obrigado a isso. Agora vamos para o Marcuse. No livro Eros e Civilização, o Marcuse junta então Freud e Marx. Então ele faz uma crítica da repressão, né, familiar, da repressão do homem sobre a mulher, a partir da repressão sexual, e ele também faz uma crítica ao capitalismo. Então ele junta essas duas coisas, faz uma crítica, e aí ele propõe uma saída desse entrave que existe entre a sociedade burguesa, né, sustentada ali pelo capitalismo, e também a repressão sexual sustentada, né, pelo domínio do homem sobre a mulher e sobre a sua família. É isso que trata, então, o Eros e Civilização. Então, é óbvio que aquela coisa da revolução sexual tem muito a ver com isso. Então, depois que ele faz uma crítica, ele faz uma proposta. Então, vamos ver o que ele diz aqui, então, nesse primeiro trecho de Eros e Civilização. Abre aspas. Enquanto, fora do privatismo da família, a existência do homem foi principalmente determinada pelo valor de troca dos seus produtos e desempenhos, sua vida no lar e na cama foi impregnada do espírito da lei divina e moral. Supôs-se que a humanidade era um fim em si e nunca um simples meio. Mas essa ideologia era efetiva mais nas funções privadas do que nas sociais dos indivíduos, mais na esfera da satisfação libidinal do que na do trabalho. A força plena da moralidade civilizada foi mobilizada contra o uso do corpo como mero objeto, meio, instrumento de prazer. Tal coisificação era tabu e manteve-se como infeliz privilégio de prostitutas, degenerados e pervertidos. Fecha aspas. Então ele vai dizer que a família reprimiu o uso do corpo como um objeto de prazer. E que essa repressão, na verdade, torna as pessoas infelizes e torna também uma sociedade de controle, né? Então os tabus controlam a sociedade. Isso vem lá do Freud. Então os tabus vão controlar a sociedade e o homem, né, e a questão familiar, né, com o homem sendo o cabeça da família e tal, ele vai dominar, e esse domínio todo é exercido de modo que a repressão, né, e a opressão se estabeleça no seio da sociedade através da família e através dos tabus, que a ideia de família, que aquela coisa que vem da religião, é propagada. E aí então o Marcuse vai dizer o seguinte, abre aspas, com o aparecimento de um princípio de realidade não repressivo, com a abolição da mais repressão requerida pelo princípio do desempenho, esse processo seria invertido. Nas relações sociais, a coisificação reduzir-se-á à medida que a divisão do trabalho se reorientasse para a gratificação de necessidades individuais, desenvolvendo-se livremente. Ao passo que, na esfera das relações libidinais, o tabu sobre a coisificação do corpo seria atenuado. Tendo deixado de ser usado como um instrumento de trabalho em tempo integral, o corpo seria ressexualizado. A regressão envolvida nessa propagação da libido
manifestar-se-ia primeiro numa reativação de todas as zonas erotogênicas e, consequentemente, numa ressurgência da sexualidade polimórfica pré-genital e num declínio da supremacia genital. Abre um parênteses aqui, olha só a confusão conceitual que o sujeito vai montando, certo? É óbvio que essas pessoas limitadas não vão entender mesmo, né? Mas vamos continuar. Fecha parênteses e continua as aspas. Todo o corpo se converteria em objeto de catexe, uma coisa a ser desfrutada, um instrumento de prazer. Essa mudança no valor e extensão das relações libidinais levaria a uma desintegração das instituições em que foram organizadas as relações privadas interpessoais, particularmente a família monogâmica e patriarcal. Fecha aspas. Ou seja, eu que não entendi o Marcuse, ou eles que não entenderam o Marcuse, ou eles bem entenderam o Marcuse e concordam com ele. Eu não concordo, certo? Então, para mim, a família nuclear, a família enquanto um valor na constituição de patrimônio, no cuidado para com o filho, né? Então, quer dizer, uma família existe para você, claro, adquirir patrimônio e você criar e educar a sua prole, os seus filhos, né? Então, para mim, como uma pessoa conservadora, eu acredito que esse tipo de ideia de família é a que deve prevalecer. As outras configurações que vão surgindo, elas também podem surgir sob o mesmo fundamento. Então, um casal homoafetivo também vai constituir patrimônio e vai, de repente, cuidar do seu filho, né? Que seja um filho adotado, então, mas tem que cuidar, tem que educar, tem que tomar conta, tem que vestir, né? Tem que dar educação. Não importa se você é um casal homem e mulher, né? Se você é um casal homoafetivo, não importa se você é uma mãe solteira, né? Como eu falei no episódio do Mano a Mano, pode ser uma mãe solteira, mas ela vai fazer o papel do pai junto. Ela vai educar, ela vai repreender, ela vai ajudar na tarefa da escola, ela vai ajudar. Então, quer dizer, é óbvio, se for um pai sozinho, a mesma coisa. Não tem aquele filme do Kevin Hart, Paternidade, em que ele mostra isso pelo lado paterno. Então, esse modelo de família é um modelo que, para a esquerda, de maneira geral, né, pode ser que a raia miúda, né, o esquerdista de internet, que acha que o problema é a desigualdade e que ele só não gosta do capitalismo porque ele acha que o capitalismo deixa ele pobre, né, mesmo que ele desfrute do capitalismo usando um celular e coisa e tal, e que tenha na casa dele tudo que o capitalismo pode lhe proporcionar, as pessoas que pensam no progressismo, os pensadores, os intelectuais progressistas, eles sabem disso, eles sabem dessa crítica, eles sabem que a ideia, no fim das contas, né, de uma revolução socialista, comunista e tal, é o fim da família nuclear. É a constituição de uma família que vai ser uma coisa coletiva. Eu não tenho a mínima ideia do que seja isso. Eles também não têm. Mas eles imaginam que tem, então eles ficam pregando isso por aí. E aí o bobalhão da internet acha que está sabendo tudo, acha que está entendendo tudo e não está entendendo nada. E esse pensamento vai penetrando na cultura, vai penetrando nos filmes, vai penetrando nas músicas, vai penetrando a liberação sexual, vai tomando conta da cultura. Quando você vê, as meninas estão engravidando aos 15 anos. Porque é isso que acontece. Porque, imperceptivelmente, esse tipo de crítica à família nuclear vai penetrando na cultura, vai penetrando dentro da ideia de família que os filmes vão propagando. E é óbvio que eu não sou tolo aqui, né? E que eu não sei que existe uma série de problemas dentro desse conceito de família nuclear, em que o homem é o homem da casa e manda, e o machismo está muito assentado nisso. Eu não sou tolo de saber que também existe problemas nesse modelo de família. Mas nós vamos trocar esse modelo de família por qual? Qual modelo de família o comunismo ou as ideias marxistas ou marcusianas aí vão nos oferecer? É isso aí que eles estão nos oferecendo, eu acabei de ler. Agora, se as pessoas que ouvem lá o Mano a Mano não sabem disso, paciência. Né? Agora, se você quer saber por que eu sou conservador e o que é ser conservador, tem um monte de vídeo aqui que você pode tirar isso de letra para você, dentro dessa sua cabecinha que não cabe muita coisa, tentar entender por que eu sou uma pessoa contraditória, como você diz. Então é isso aí.
Se você gostou, se você não gostou, deixa seu comentário aqui. Esqueci de dizer, né, e pedir desculpa mais uma vez, eu ainda estou em Ouro Preto, hoje é meu último dia aqui, então quando esse vídeo for publicado eu já estarei de volta, mas eu quis gravar esse vídeo antes de ir embora, para ele poder ser editado e postado ainda no início da semana, tá? Então desculpem aqui o cenário improvisado, tá bem frio aqui, eu tô terminando esse vídeo, vou descansar porque eu viajo já amanhã de volta para São Paulo. Lembrando também que há um curso de filosofia política sendo oferecido por mim e por Ricardo Almeida. O link está aqui na descrição do vídeo, então clica no link, baratinho, tá? R$ 160,80 ou 12 vezes de R$ 14,14, tá bom? Um abraço e até mais.